Salve turma, professor Samuca em mais um vídeo aqui no Chave Code e seja bem-vindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Durante o desenvolvimento de um algoritmo para resolver um dado problema, você já parou para pensar na complexidade de tempo desse algoritmo? Ou seja, o quão eficiente é a sua solução em termos de tempo de processamento? Será que teu algoritmo é rápido? Será que ele é lento? Ou uma outra situação, você está pleiteando uma vaga de emprego e teu recrutador te pede, olha, desenvolva um algoritmo para resolver esse problema aqui e me informe a complexidade de tempo do pior e do melhor caso. Você consegue resolver? Você consegue informar essas complexidades? Ou coisas como notação assintótica, notação Big O, melhor caso, pior caso, O de N, tudo isso confunde a sua cabeça. Pois bem, hoje é meu papel aqui tentar de uma vez por todas fazer com que você aprenda a achar complexidade de tempo dos seus algoritmos, ou seja, realizar uma análise dos seus algoritmos em termos de tempo de processamento. Então, eu vou dividir essa aula em dois vídeos, onde nós veremos não só os conceitos, mas uma série de exemplos para exercitar tais conceitos. Inclusive, eu vou deixar dois exercícios no final do segundo vídeo. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link da playlist sobre vídeos de algoritmos. Vamos começar, a partir desse vídeo, uma série de vídeos sobre algoritmos, onde eu pretendo aqui abordar coisas como algoritmos de busca, de ordenação, paradigmas de programação e outras coisas. Então acesse aqui na descrição desse vídeo o link da playlist completa sobre o nosso tópico de algoritmos. Mas chega de papo, vamos começar então a nossa aula. Ao analisarmos um algoritmo, no geral nós estamos interessados em descobrir a sua complexidade de tempo, que significa o quão eficiente é esse algoritmo em termos de tempo de execução. Ou também podemos obter a complexidade de espaço, que significa o quanto de memória o teu algoritmo necessita para executar. Em ambos os casos, o que nós usamos é a notação assintótica para representar essas complexidades. Então agora, preste muita atenção nessa definição. A notação assintótica é usada para medir como o tempo de execução ou espaço requerido de memória de seu algoritmo cresce à medida que o tamanho da entrada cresce. Primeiro de tudo, vamos definir aqui o que seria tamanho de entrada de um algoritmo. Nada mais é do que a quantidade de elementos que o teu algoritmo recebe como entrada e processa. Por exemplo, suponha que nós estamos desenvolvendo um algoritmo que recebe um vetor, um array de n valores, n elementos, e retorna o maior valor desse array, desse vetor. Nesse caso, qual seria o tamanho da entrada do seu algoritmo? Seria exatamente o tamanho do teu vetor, ou seja, n, né? N elementos. Então, quando a gente usa a notação assintótica para descrever a complexidade de tempo, por exemplo, o que nós estamos interessados é estudar essa taxa de crescimento. Então, por exemplo, nesse exemplo da nossa função que retorna o maior valor de um vetor, será que se eu dobrasse o tamanho do meu vetor, o que acontece, na verdade, com o tempo de execução? Será que dobra também? Ou será que quadruplica? Ou tem alguma outra taxa de crescimento nesse tempo de execução? Similarmente, a gente pode pensar na complexidade de espaço. Se eu dobrar o tamanho do meu vetor, o que acontece com a quantidade de memória que é necessária para executar o algoritmo? Será que eu vou precisar do dobro de memória ou vou precisar de mais memória ainda? Então, quando a gente usa a notação assintótica, nós estamos interessados em estudar essa taxa de crescimento, seja em tempo de execução, ou seja em espaço requerido de memória. Quando nós falamos medir aqui na notação assintótica, o que nós queremos é obter a ordem de grandeza da quantidade de passos executados pelo algoritmo de acordo com o tamanho da entrada. Isso para a complexidade de tempo. Então, o que isso significa? Nós não vamos fornecer uma medida em termos de unidade de tempo, segundos, minutos, não. Nós não vamos dar o tempo de execução do algoritmo. O que nós vamos retornar para expressar a complexidade de tempo é uma ordem de grandeza da quantidade de passos executados. Então, novamente, o nosso algoritmo que recebe um vetor de n elementos e retorna o maior valor desse vetor. Quantos passos esse algoritmo executa? Por que isso é interessante e isso é importante? Porque cada passo executado pelo teu algoritmo vai levar um tempo de execução, que pode ser maior ou menor de acordo com o poder do processador que você tem na sua máquina. Então, se você tiver um processador mais rápido, o mesmo passo de execução vai ser executado mais rápido, em menos tempo, mas aqui nós não estamos interessados no tempo propriamente dito, e sim na ordem de grandeza da quantidade de passos. Então, assim, a gente vai ter um entendimento de como esses passos, essa quantidade de passos, ela tende a crescer à medida que nós aumentamos o tamanho da nossa entrada. No caso de espaço de memória, é similar, nós vamos dar uma ordem de grandeza de acordo com o espaço requerido para o algoritmo executar.
tá bom? E o que é mais interessante aqui é que quando nós não estamos usando a unidade de tempo ou a unidade de espaço em gigabytes, por exemplo, a notação assintótica ela se torna independente da máquina que você está usando. Então não importa se você está usando uma máquina muito potente, muito rápida, frente a outra mais lenta, não importa. O que a notação assintótica vai dar para nós é sempre uma ordem de grandeza em termos de quantidade de passos, no caso da complexidade de tempo ou de espaço requerido para o algoritmo executar. Dessa forma, a gente sempre consegue ter uma ideia de quanto que é complexo o algoritmo independente da máquina que está sendo usada. Um ponto importante é que nesse vídeo nós focaremos apenas na complexidade de tempo dos algoritmos e nós também ignoraremos as definições matemáticas da notação. Então, se você depois quiser se aprofundar, eu sugiro você pegar um livro clássico aí de algoritmos, como o do Thomas Cormen, né, Introdução a Algoritmos, onde você vai ter toda uma definição matemática, inclusive vai ter a complexidade de espaço também para você aprofundar os seus estudos. Mas nesse vídeo nós vamos focar na complexidade de tempo e nós vamos mais na intuição e uma série de exemplos para que você consiga, assim, achar a complexidade de tempo dos seus algoritmos. Vamos então para o nosso primeiro exemplo. Aqui nós temos um pseudocódigo de um algoritmo que recebe um array de n elementos e vai retornar a soma dos elementos desse array. Então, é uma função muito simplesinha aqui para nós analisarmos a complexidade de tempo. Então, essa função recebe uma variável, ela declara uma variável soma, né, que é igual a zero, que é o nosso acumulador, e depois faz um for, ó, do índice i igual a zero até n-1, ou seja, para cada elemento do nosso vetor, eu vou acessar o elemento na sua respectiva posição e eu vou somar, né, acumular na nossa variável soma. No final disso, depois que eu faço isso para todos os elementos, eu simplesmente retorno o valor soma resultante aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui desse vetor fictício que nós temos, inicia a zero, a nossa variável soma, depois vai acessar esse valor, soma mais 10, soma mais 11, soma mais 12, assim por diante, até que vai somar mais 99, o resultado dessa soma é o resultado da soma de todos os elementos do nosso vetor. Muito bem, o que nós vamos fazer agora, deixa eu até apagar isso aqui, ó. O que nós vamos fazer agora é descobrir a quantidade de passos executados por esse algoritmo. Em cima dessa quantidade de passos, nós vamos retornar a complexidade de tempo. Então é isso que nós faremos agora. Vamos lá, para cada instrução eu quero contar quantas vezes cada linha de código, cada instrução é executada. Nós começamos aqui com essa linha de código, essa instrução, soma igual a zero. Quantas vezes ela é executada? Bom, nossa função começa, executa e nunca mais volta para essa linha de código, né? Ela executa uma vez só. Então, esse passo, essa instrução, ela é executada apenas uma vez. Muito bem, agora nós temos aqui essa instrução do for, que eu vou deixar para depois, e nós temos aqui que dentro do for, nós temos essa linha de código sendo executada. Então, essa linha de código ela vai ser executada um dado número de vezes de acordo com o for, né? O que o for está sendo, que está definindo para nós. Então, quantas vezes essa linha aqui está sendo executada? Vamos ver. O nosso for ele começa em i igual a zero até n-1. Então, ele está incrementando de 1 em 1, começa de 0 e vai até n-1. Então, se você fizer as contas, quantas vezes essa linha de código executada é exatamente n vezes. Ficou confuso? Vamos pegar um exemplo aqui mais simples. Suponha que o nosso array tenha 5 elementos, então o nosso n é igual a 5. Então, o nosso for vai de 0 até 4. Então, vamos contar. Nós temos 0, 1, 2, 3 e 4. Então, quantas vezes o nosso for entrou, né? Ele executou as instruções dentro dele, exatamente 5, que nesse exemplo é o nosso n. Então, essa instrução que está aqui dentro executa n vezes. Vamos agora para a linha aqui de cima do for, que define para nós a iteração. Quantas vezes essa linha, essa instrução é executada? Você pode falar, Samuca, são n vezes, o meu i está indo de 0 até n-1, então é exatamente n vezes também. Sua resposta não está totalmente errada. É, de fato, n, só que nós sempre vamos ter aqui no caso do for, né, de um laço de repetição, uma instrução extra, uma execução extra, onde vai falhar a nossa comparação e assim vai indicar que eu tenho que sair da repetição. Então, se você lembrar das suas aulas lá de programação, você vai lembrar que sempre vai ter uma instrução extra para errar. Porque o que vai acontecer aqui? Ó? Nós vamos ter o i igual a 0, ele vai até o n-1, só que ele não para por aqui. Ele vai somar 1 e uma hora o nosso i vai valer igual a n. E eu vou fazer uma pergunta aqui. O meu n é menor ou igual a n-1? Não é. Então, o que vai acontecer? Vai falhar, né, essa instrução que vai indicar para nós que o nosso for, né, nosso laço de repetição acabou e vai indicar para a gente continuar executando as instruções que vêm depois. Então, nesse caso aqui, nós temos n mais uma instruções.
E no final das contas, nós temos essa última linha de código aqui, return soma, que executa apenas uma vez, e assim nós terminamos o nosso algoritmo. Então, o que nós fazeremos agora? Vamos contar, então, de fato, quantas instruções nós temos, esse algoritmo simples executa. Ao fazermos a nossa conta, vamos começar aqui com n, ó. Nós temos n mais n, então nós temos duas vezes o quê? Duas vezes o n, vou fazer o n de outra cor aqui, mais o quê? Mais quanto? Nós temos uma, duas, três. Então, 2n mais 3. Então, qual é a quantidade de passos executada por esse algoritmo quando eu passo um array, um vetor de n elementos? É exatamente 2n mais 3. Então, se você quiser, nós podemos representar isso aqui matematicamente, ó, onde nós temos uma função t, que vai dar o tempo, na verdade, a quantidade de passos, né? Essa função t recebe um parâmetro n, que vai representar para nós o tamanho da entrada do algoritmo, nesse caso, o número de elementos do array. Então, de acordo com o valor de n, eu tenho aqui a quantidade de passos executados, que seria 2n mais 3. Então, a gente poderia fazer uma tabelinha aqui, ó. A gente tem o valor de n e a quantidade de passos executados, t de n. Então, vamos fazer aqui colocar alguns números, né? Se eu tivesse 10 elementos no vetor, quantos passos o meu algoritmo executaria? Ele executaria aqui 2 vezes 10, 20 mais 3, 23 passos. E se o meu n fosse 20, ele executaria 2 vezes 20, 40, mais 3, 43 passos. Então, com isso, a gente tem uma noção exata aqui da quantidade de passos executados pelo nosso algoritmo. O que isso é legal? Porque agora a gente vai ter uma ideia de quanto tempo de execução está levando. Então, se a tua máquina, vamos supor que a tua máquina execute cada passo em 1 milissegundo. Na prática, ela executa muito mais rápido do que isso, tá? Mas é só para fins de simplicidade, para ficar de forma mais didática. Então, se cada passo executado a tua máquina levasse 1 milissegundo, nesse caso, quando eu tivesse um vetor de tamanho 10, eu gastaria 23 milissegundos e assim por diante. Então, nós temos aqui a quantidade de passos executados, onde que a gente pode ter uma ideia da quantidade de tempo que nós vamos ter executado pelo nosso algoritmo. Para deixar mais claro a nossa análise de tempo, nós poderíamos usar esse gráfico aqui, um gráfico 2D, onde nós temos no eixo X o tamanho da entrada, o nosso valor de n, né, que nesse caso seria o número de elementos do array, e no eixo Y nós teríamos a quantidade de passos executados, que aqui eu estou expressando por complexidade de tempo. E aqui nós temos a nossa equação, né, nossa formulinha, nossa função, que dá exatamente a quantidade de tempos executadas pelo algoritmo. Se você lembrar do ensino médio, você vai recordar que isso aqui forma para nós uma equação de uma reta. Então, a gente poderia traçar aqui uma reta que vai corresponder a essa função que dá a quantidade de tempo. Então, o que isso está dizendo para nós na prática? Que a taxa de crescimento da quantidade de passos executadas por esse algoritmo, ela tem esse crescimento de uma reta. Então, à medida que eu aumento o valor de n, a quantidade de passos executados aqui ela vai seguir essa taxa constante de crescimento, o que a gente fala que é uma taxa linear. Então, ela segue essa linha, né? Note que a gente tem uma linha, uma reta. Então, para o nosso exemplo lá, o que nós teríamos? Se o n fosse valor igual a 10, a quantidade de passos executados aqui seria 23, né? Que a gente fez as contas. Se fosse 20, a quantidade de passos executados seria 43. Então, isso aqui é uma taxa constante de crescimento. Então, ela segue essa taxa linear de crescimento dada por essa equação, que é uma equação de uma reta. Então, olha como que a matemática se junta com a computação e começa a ficar tudo muito bonito aqui. Mas está aqui a nossa taxa de crescimento dessa função simplesinha. A gente consegue ver como que o tempo, né, desse algoritmo está crescendo. Deixa eu te chamar a atenção num detalhe muito importante. Você notou que daqui nessa equação, ó, que determina para nós a quantidade de passos executados pelo nosso algoritmo, a maior parte dos passos executados estão vindo exatamente desse trecho aqui, ó, que é o nosso for? Então, vocês notaram isso? Então, o nosso algoritmo, a maior parte dos passos executados, a grande parte, né, vem aqui desse for. Então, é esse for que está demandando o maior tempo de execução do nosso algoritmo, ou seja, que está resultando numa maior quantidade de passos executados. Então, essa instrução aqui, soma mais zero, return soma, ela vai contribuir muito pouco com essa quantidade total de passos. É esse for que domina
o nosso tempo de execução. Então, toda vez que você for analisar a complexidade de um algoritmo, você tem que focar sempre nos laços de repetição, porque são neles onde o seu algoritmo vai gastar a maior parte do tempo, ou seja, vai retornar a maior quantidade de passos, né, executados no seu algoritmo. Então, foque muito nos laços de repetição para você obter a complexidade de tempo do seu algoritmo. A notação assintótica, ela considera que esse valor de n, ou seja, o tamanho da entrada do seu vetor, ele tende a um valor muito grande, um valor próximo do infinito. Então, quando você faz essa suposição, essa premissa, que esse valor de n, ou seja, o tamanho da entrada do seu vetor é algo muito grande, o que acontece é que na prática, os outros termos da sua equação, os termos de menor grau dessa equação, eles não contribuem muito para o resultado final, de modo que nós poderíamos ignorá-los. Então vamos ver um exemplo numérico. Suponha que o meu n fosse 1 trilhão de elementos, né? O nosso vetor tivesse 1 trilhão de elementos. Se eu executo 1 trilhão de passos mais 3, 1 trilhão e 3 passos, esse mais 3 na prática não afetou muito a quantidade final, né? Então o que nós poderíamos fazer nesse caso? Nós poderíamos logo de cara eliminar esse termo constante, né, que não muda aqui na nossa equação. Então você vem e simplesmente apaga. Ó. Você poderia eliminar porque a nossa premissa, assumida pela notação assintótica é que esse valor vai ser muito grande. Ainda assim, esses termos multiplicativos nós também poderíamos eliminá-los, porque se o meu n é muito grande, não vai fazer muita diferença multiplicá-lo por 2. Vai continuar um número muito grande, que em termos de ordem de grandeza é mais ou menos a mesma coisa. Então, por simplificação, considerando que esse n pode ser muito grande, a gente elimina esse 2 aqui na nossa equação. Então, nós simplificamos a nossa equação para o termo de maior grau de tal equação, que define para nós a quantidade de passos. Logo, com esse valor, a gente pode definir o que eu disse minutos atrás sobre a complexidade de tempo, que ela retorna para nós a ordem de grandeza da quantidade de passos executadas pelo seu algoritmo. Nesse caso aqui, a ordem de grandeza, eu vou colocar um O grandão, um O maiúsculo, né? E eu vou colocar que essa ordem, entre parênteses aqui, eu coloco N. Então, o que eu estou definindo aqui? Que a ordem de grandeza do tempo de execução, na complexidade de tempo do meu algoritmo, é da ordem de N, ou seja, segue o tempo linear. Então, a taxa de crescimento da quantidade de passos do meu algoritmo ela é linear. Então, ela cresce na ordem de N passos. Então, assim, a gente faz a simplificação e chega exatamente na complexidade de tempo desse algoritmo. Então, é exatamente o que o nosso próximo slide ele fala. Olha, esse algoritmo específico ele executa em tempo linear. Por quê? Ele é da ordem de grandeza de N execuções, né? N passos executados pelo algoritmo, onde N é o tamanho da entrada. Então, é linear porque é uma linha, é uma reta. Então, a complexidade de tempo desse algoritmo simplesinho, ela é O de N, ou seja, ela é em tempo linear. Tá vendo que não é tão difícil assim chegar na complexidade de tempo dos algoritmos? Isso aqui é muito bonito, pessoal. Computação é coisa linda demais. Então, nós vamos ver ainda muitos outros exemplos nesse vídeo. Nós podemos ter outras complexidades de tempo, mas a gente vai ver isso já já. Antes disso, vamos generalizar esses passos que nós aplicamos no exemplo passado para obter a complexidade de tempo. Vamos colocar aqui em passos gerais, né, para medir a complexidade, nesse caso de tempo, de um algoritmo. Então, basicamente, eu posso definir em 3 passos. Primeiro de tudo, nós temos que focar nas repetições, nos loops do seu algoritmo, porque é dentro dos loops onde nós vamos ter a maior parte da execução do seu código. Então, é lá que o teu código vai executar mais vezes, consequentemente, vai executar mais instruções, consequentemente, vai demandar mais tempo. Então, você sempre foque nos loops do seu algoritmo. Caso você esteja usando uma linguagem de programação e dentro dessa linguagem você está usando métodos de terceiro ou talvez até coisas nativas da própria linguagem, você tem que levar em conta a complexidade das funções, né, ou dos métodos que você está usando. Porque às vezes o teu algoritmo você fala, está rodando na ordem linear, mas você está usando uma função lá que ela executa numa outra complexidade de tempo. Então nós vamos ter um exemplo específico para analisar esse caso, mas é um outro passo que você tem que tomar muito cuidado. Não aconteceu no nosso exemplo passado, mas nós veremos no segundo vídeo dessa aula, nós veremos um caso nisso. E por fim, nós vamos sempre focar no termo de maior grau, né, da nossa equação que define a quantidade total de passos, ignorando assim as constantes e os termos de menor grau. Então você sempre vai pegar o caso maior. Então pode acontecer de você ter um caso assim, ó, de você ter uma função de tempo, né, de quantidade de passos, coisas como assim, ó, meio de n ao quadrado mais 5n mais 10. Então, nesse caso, qual seria a nossa complexidade de tempo? Eu ignoraria as constantes, ignoraria, ó, quem que é o termo de maior grau? É exatamente n ao quadrado, eu ignoraria então o termo de menor grau e eu ignoraria aqui
esse fator multiplicativo. Então, qual que seria a complexidade de tempo, se eu desse essa equação aqui, da quantidade de passos, seria exatamente O de n ao quadrado. Então, quando a gente vai analisar a complexidade de tempo do nosso algoritmo, a gente supõe que o nosso n pode ser um valor muito grande, ou seja, o tamanho da entrada pode ser muito grande, então a gente foca só nós ignoramos todas as constantes e os termos de menor grau e focamos apenas no termo de maior grau para dar exatamente a nossa ordem de grandeza aqui dos passos executados. Então esses são os passos gerais para a gente medir a complexidade de tempo de um algoritmo. Uma pausa rapidão para pedir para você deixar o seu like, se você está gostando desse vídeo, ficou até nesse momento, deixa seu like, se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui no Chavecode, a gente tem muita coisa sobre computação, programação, ciência de dados, machine learning, acesse aqui o nosso canal para você conhecer e ver mais vídeos a respeito, e também peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos da faculdade ou qualquer um que goste do tema, né, tem interesse no tema. E aqui também está nas minhas redes sociais, meu site, caso vocês desejam me seguir por lá também. Vamos continuar agora para o segundo exemplo da nossa aula. Neste segundo exemplo, nós temos uma função muito simples que, dado um array, né, um vetor com n elementos, essa função imprime o valor, né, o elemento que está na posição i do vetor. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é focar nos laços de repetição. Mas essa função não tem laço de repetição, então não tem nada o que fazer aqui. Segunda coisa é analisar se nós estamos usando um método de terceiro. Também não estamos. Então vamos contar a quantidade de passos executados por cada instrução. A gente tem que essa instrução, esse passo, que imprime na tela um elemento, array, essa string, né, o elemento, array, blá blá, aqui é executado uma vez só. E a segunda linha aqui de código, que imprime o elemento do array propriamente dito, também é executado uma vez só. Então a quantidade de passos executados no total é 2. São 2 passos que nós executamos para o nosso algoritmo. Então, nós poderíamos montar isso aqui a nossa equação. Então, nós temos aqui a quantidade de passos, né, executado, dado pela essa função t, que vai receber o tamanho da nossa entrada, ou seja, o número de elementos do vetor, e independente do tamanho do vetor, eu sempre vou executar 2 passos. Não te convenci? Tá na dúvida? Vamos fazer um exemplo rapidamente aqui, ó. Se eu tivesse aqui, ó, 10.000 elementos e eu quisesse imprimir o elemento que está na posição 5, eu executaria 2 passos. Se eu aumentasse, agora eu tivesse 100.000 elementos e quisesse continuar imprimindo o elemento que está na posição 5, continuaria executando 2 passos, não importa. Esse algoritmo aqui não importa o tamanho da entrada, ele sempre vai ter um valor constante da execução, né? A quantidade de passos executados é sempre um valor constante, é o mesmo valor que nesse caso é 2. Logo, ao plotarmos o nosso gráfico 2D, que compara o tamanho da entrada com a quantidade de passos executados, nossa complexidade de tempo, o que nós temos na prática é essa reta aqui, ó. Então, nós temos essa reta com o valor 2, né? Então, o que isso significa para nós? Independente do valor aqui da entrada, do número de elementos do nosso vetor, sempre nós vamos executar 2 operações. Então, se eu tivesse aqui um tamanho 1.000 ou 10.000, vou executar 2. Se eu tivesse um tamanho aqui 1 milhão, eu executaria 2 iterações também. Então, esse é o gráfico, essa seria a cara do gráfico que nós teríamos, né, da complexidade de tempo para esse algoritmo. Na hora de expressar a complexidade de tempo, então nós vamos falar que esse algoritmo ele roda na ordem constante, ou seja, ele tem uma taxa constante de passos de execução que ele executa. Para falar essa taxa constante, a convenção que se usa é colocar que é da ordem de 1 passo. Então aqui o valor da constante pouco importa, mas por mais que a gente executou 2 passos, o que se convenciona fazer é colocar que roda da ordem de 1, que isso significa que roda em tempo constante. Então a complexidade de tempo desse algoritmo é uma taxa constante da quantidade de passos executados, a gente usa O de 1, né? Então é isso que se usa, que está definido aqui justamente no próximo slide. Então, nós estamos dizendo que esse nosso algoritmo ele executa em tempo constante, logo, O de 1. Então aqui nós temos uma outra taxa de crescimento, ordem de grandeza, aqui para o nosso segundo exemplo. Caminhando para o final desse vídeo, nós temos mais uma definição. Tá vendo esse O maiúsculo que nós estamos usando para dar nossa complexidade de tempo? Esse O maiúsculo ele tem um nome dentro da notação assintótica. Ele se chama notação Big O, Big O Notation, ou em tradução livre seria notação O grande. Eu não gosto muito dessa tradução, mas ela é possível também. O Big O Notation ela representa o limite superior do tempo de execução de um algoritmo, que representa o pior caso do algoritmo. Então, o que é o pior caso do algoritmo? É aquele cenário onde o algoritmo executa o maior número de operações possível, o que, consequentemente, vai gerar o maior tempo de execução. Então, esse é o pior cenário. Então, toda vez que a gente quer analisar o pior cenário, nós vamos usar a notação Big O. Existe uma outra notação, que nós vamos ver no vídeo seguinte, que ela é usada para representar o melhor caso, que é a notação ômega.
mas na prática você só vai trocar a letra. Ao invés de usar um O, você vai usar o ômega, tá? Ela tem uma definição matemática um pouquinho diferente, mas por simplificação, a gente poderia usar o Big O também para representar o melhor caso por uma simplificação, não sendo muito rígido matematicamente. Mas isso a gente vai ver no segundo vídeo. Então, essa é a definição da notação Big O, que faz parte desse arcabouço da notação assintótica. Uma coisa interessante a se notar é que nós podemos ter algoritmos com diferentes complexidades de tempo. Então, nós vimos um exemplo de um algoritmo que roda em tempo constante, O de 1, e vimos também o nosso primeiro exemplo que rodava em tempo linear, O de n, mas nós podemos ter um algoritmo, por exemplo, que roda em tempo logarítmico, ou seja, O de log de n, como também um algoritmo que roda em tempo quadrático, então O de n ao quadrado. Então aqui a gente tem as taxas de crescimento. Ó. Olha só que interessante. O log de n, à medida que eu aumento o tamanho da minha entrada, ele até começa sendo um pouquinho mais lento do que um algoritmo que roda em tempo linear, mas chega um determinado momento que ele vai ser muito mais rápido, né? Ele vai executar muito menos operações do que um algoritmo em tempo linear. Já um algoritmo em tempo quadrático, pouquinho que eu aumentar aqui o tamanho da entrada, o tempo de execução já explode. Então, sempre a gente vai tentar buscar um algoritmo com a menor complexidade de tempo possível. E essa complexidade de tempo vai ter uma curva dessa que vai definir essa taxa de crescimento. Então, isso é algo muito importante a ser analisado, né? Então, tomem ciência que vocês podem ter algoritmos de diferentes complexidades de tempo, inclusive que não estão aqui. Você pode ter algoritmos de tempo cúbico, você pode ter algoritmos, por exemplo, n log n, que também é muito comum em algoritmos de ordenação, por exemplo. Então você pode ter algoritmos de diferentes complexidades de tempo. E para terminar o nosso vídeo, vamos fazer aqui um exemplo numérico para ficar mais claro para vocês. Suponha que aqui nós temos 3 algoritmos que resolvem o mesmo problema, porém, o primeiro algoritmo, o algoritmo A, ele tem a complexidade de tempo log de n, o algoritmo B, ele roda em tempo linear, e o algoritmo C, ele executa em tempo quadrático. Agora vamos colocar alguns números, né, para o tamanho da entrada, para ver o quanto que esse tempo de execução, né, a quantidade de passos resultante vai escalar. Então a gente começa com n igual a 10. Então com n igual a 10, o primeiro algoritmo executa um passo só, o segundo a taxa de 10 passos, enquanto o terceiro executa 100 passos. Se a gente aumentar agora o tamanho da entrada para 100, né, um vetor com 100 elementos, por exemplo, o nosso primeiro algoritmo, log de n, ele executa 2 passos só, enquanto o segundo, que é linear, executa 100 e o outro 10.000. Então note que à medida que eu vou aumentando o tamanho da minha entrada, olha só como as coisas vão escalando. Enquanto para o nosso primeiro algoritmo ele executa 3 passos, o algoritmo de maior complexidade de tempo executa aqui 10 a sexta passos, ou seja, vai levar um tempo de execução extremamente maior do que esse primeiro algoritmo. E se eu vou aumentando o tamanho da minha entrada, essas coisas vão ficando ainda piores. Note que se eu tivesse uma entrada aqui de 10 a 5, né, 10 elevado à quinta, aqui eu teria que o primeiro algoritmo teria apenas 5 passos executados, o linear executaria 10 elevado à quinta passos, enquanto o último executaria um valor de 10 elevado a 10, um número exorbitantemente grande. Então, se eu tenho diferentes algoritmos para resolver o mesmo problema, o nosso foco aqui é sempre buscar o algoritmo mais rápido, ou seja, o algoritmo com a menor complexidade de tempo. Então, esse é exatamente o nosso objetivo. Eventualmente, você não vai conseguir um algoritmo muito rápido para resolver seu problema, às vezes acontece, mas sempre quando é possível, você vai sempre buscar o algoritmo com a menor complexidade de tempo possível para resolver o seu problema. Chegamos ao final desse primeiro vídeo dessa aula de análise de algoritmos. Então, se você ficou aqui, muito obrigado por assistir. Já peço para você deixar o seu like se você gostou do vídeo e ainda não deixou o seu like, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você é novo no canal, se inscreva. Lembre-se que aqui na descrição do vídeo você tem acesso à playlist com os demais vídeos, com a aula 2 e demais vídeos sobre algoritmos. Vejo vocês então na parte 2 da nossa aula de análise de algoritmo. Forte abraço!